E aí, galera? Foi? Mais ou menos? Quase. É isso aí. Vamos mais um Bíblia Live. E aí, galera? Opa, top. O somzão tá bom. É nóis. Quer dizer, menos nós, mais ele. Ou mais ele em nós. Curtiu? Muito louco, né? Se... Não, acho que eu pego aqui. E aí, galera, se vocês puderem ir entrando, compartilhando essa live aí para que chegue alguém. Depois dessa live, a gente sabe que a gente pode assistir depois também, dar uma respirada. Nós vamos sentar aqui, mandar uma palavrinha para vocês. Sempre que a gente fala da palavra de Deus, sem distorcer ou retirar do contexto, ela nunca volta vazia, né? Então vamos lá. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo aí, eu vou agradecer bastante. Eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo um papel como ajudador, assim como nós somos também. Ajudadores de Deus, ajudadores de Cristo. Isso aí pode ser que a gente venha a ofender alguma pessoa ou outra, já peço desculpa. Mas geralmente as pessoas têm opiniões diferentes sobre diversas coisas. E hoje em dia é muito comum nós queremos expor tudo isso, né? E, às vezes impor tudo isso, né? Para as outras pessoas. E nós estamos muito na cultura de ou você é A ou você é B, né? Então, a resposta das pessoas pode não ser a que a gente vai curtir ouvir, mas nós vamos falar da palavra de Deus. Então, galera, você viu está tá claro, né? Então, beleza. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, ou ligar ela no celular de vocês, ou acompanhar, enfim, qualquer coisa, depois a gente vai poder ver esse vídeo também, né? No Evangelho de João, eu gostaria que nós lêssemos e com a mente aberta. Nós conseguíssemos olhar para a Bíblia pensando que nós não somos donos da verdade, mas nós tentamos pregar a verdade, que em si, pelas próprias palavras da verdade, é Jesus. A verdade e a vida. Inclusive eu gosto muito daquele versículo onde diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que eu estou começando dizendo isso? Bom, o Evangelho de João ele é muito calmo, ele é muito bom de se ler, porque, calma não, né? Vai ter momentos ali que não são tão legais, né? Às vezes a gente lê, estão pegando e estão fazendo isso com tal pessoa. Para nós, ler a Bíblia ali é tranquilinho, mas às vezes a gente não sabe o sofrimento também que está tendo essa pessoa ali, enfim. Bom, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, eu vou... Não estou dando discipulado para vocês, mas eu vou usar o nosso livro aqui, um livro que eu comecei na minha caminhada. Foi o livro que eu usei para estudar, onde a instituição a qual eu procurei, ou a qual me encontrou também, né, junto com Jesus. Aliás, Jesus me encontrou e eu creio que tenha me direcionado para essa instituição. E ela falava de Jesus. Fala, né? Bom, então eu gostaria eu achei aqui 10 passos aqui que a gente consegue ver muito fácil a face de Jesus e Deus aqui na nossa Bíblia. Então a gente conhecendo um pouquinho mais da pessoa de Jesus, a gente consegue ter um pouquinho mais, vamos dizer assim, de luz na nossa vida, né? Igual nós citamos na Bíblia Live passado, ele era a luz do mundo. Mesmo os homens não recebendo, né? Enfim. Nós começamos com o primeiro ponto, onde essa afirmação, ela não divide todos nós no caso, mas como eu disse, várias pessoas têm opiniões diferentes. Então a primeira é que Jesus é Deus. Bom, muitas das denominações ou religiões diferentes, até as cristãs, elas não reconhecem Jesus como Deus, elas reconhecem Jesus como Filho de Deus apenas. Ou também como um ser iluminado que veio à Terra.
Mas enfim, nós vamos continuar porque a nossa missão aqui é pregar o que a gente tem aprendido, o que a gente tem vivido. Bom, no primeiro capítulo de João, versículo 1, a gente vai encontrar essa afirmação, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom, essa afirmação ela já é um divisor de águas entre o que nós cremos ou não cremos. Se de repente nós acreditamos que Deus foi no ouvidinho de Jesus e falou assim, tudo que vai acontecer com você vai ser isso aqui, ó. Só que o problema é que nós somos muito de realmente queremos discordar de tudo, inclusive discordar do amor de Jesus, do amor de Deus conosco. Porque, igual até o vídeo que eu tinha te marcado lá, as pessoas às vezes têm raiva quando a gente fala do amor de Jesus. Eles dizem, não, Jesus, quer amar o quê? Eles têm, às vezes até demonstram um ódio em relação a isso. Mas enfim, vamos lá. Continuando. Ele existe eternamente. Bom, essa é uma questão de concordância e de... Como é que eu vou dizer? Se a gente crê que Deus é eterno, e mesmo que a gente acredite em diversas doutrinas ou em uma ou outra, nós, lendo o versículo 2 de João, no capítulo 1, vai estar escrito: ele estava no princípio com Deus. Continuando, nós podemos afirmar que ele, sendo Deus, ele é o Criador de todas as coisas. No versículo 3, nós vemos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Continuando, só para a gente não ficar muito demorado, Jesus veio ao mundo para derrotar o pecado, pelo sacrifício dele mesmo. A gente pode acompanhar isso em João, no capítulo 1, no versículo 29. Bom, isso na realidade ainda é como que ele foi anunciado ainda, né? No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, continuando, ali, se vocês lerem em Hebreus também, no capítulo 9, versículo 26, também vão achar alguma coisa. Jesus veio ao mundo como ser humano. E essa é uma parte, às vezes, até difícil da galera entender, né? Mas nós entendemos no capítulo de João, capítulo 1, versículo 14, onde está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bom, continuando. A única diferença de Jesus para nós é que nele não habitava o pecado. Nele nós não tinha falha, não tinha o erro, né, que nós cometemos e que nós continuamos cometendo por muito tempo. Nós podemos ler Romanos, nós podemos ler onde a gente quiser, onde a gente chega à conclusão de que, olha, agora nós temos que abandonar o pecado. É claro que sim, a gente vai tentar, mas a gente vai falhar em algum momento. E esses cheios de homens de Deus, dizem que são cheios de Deus, são os primeiros a apontar os erros, a apontar os pecados das pessoas, e, em vez de ser as pessoas que vão estender a mão para ajudar. E até Jesus, na parábola do bom samaritano, mostra isso, porque ele coloca duas pessoas que trabalhavam no templo, uma fazia isso, uma fazia aquilo, as duas passaram de longe de uma pessoa que estava necessitando de ajuda. Mas aquele bom samaritano a gente não sabe realmente, porque os samaritanos tiveram um passado complicado. Nós não sabemos se realmente o que ele fazia, o que ele acreditava, até porque eles seguiam alguns costumes. Quando a gente vai para a história do poço e a samaritana, a gente vê que onde até a própria samaritana ela conhecia o que os judeus estão pregando, o que nós estamos pregando. Alguém dizia que era para nós adorar aqui, vocês dizem que é para a gente adorar lá, e agora, onde é que a gente adora e tal. Enfim, mas continuando, através de Jesus nós podemos conhecer a Deus. Continuando no capítulo 1 de João, a gente pode ver no versículo 18, onde diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Bom, enfim, continuando. Ele veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância. Nós vemos em João, no capítulo 10. Vamos lá. João capítulo 10, versículo 10, se eu não me engano. Opa.
João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Enfim. Bom. Ele é a prova do amor de Deus para com todos os seres humanos. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, com o seu conhecimento, já a gente não consegue nem estipular ele, mas a gente tem que pensar relativamente que nele não habita o erro, né? Até porque a gente já leu na palavra, mas nós sabemos que ele é... Eu não gosto de usar essa expressão porque a galera já puxa para um lado, puxa para o outro, mas a presciência dele já sabia quem ia errar, o que nós íamos fazer, o que nós íamos falar hoje, o que você ia fazer com esse vídeo, o que você ia desligar o vídeo e já ia dizer esse é um herege, enfim, qualquer coisa assim nesse sentido. Ele já sabia o que ia rolar. E isso nos deixa com uma pulguinha assim atrás da orelha. Poxa, se ele sabia tanto, quanto eu ia errar, o quanto eu vou errar, e pode ser que eu recuse as palavras de que vem da Bíblia ou que vem dele, pode ser que eu recuse tudo isso e queira fazer a minha vontade, assim como Adão fez a vontade dele, porque, né, não posso dizer assim, essa mulher aí que você me deu aí, Adão, foi lá comer o fruto proibido lá e eu fui na onda, né? Fazer o quê, né? Essa menina aí. Bom, enfim, continuando, a gente entende que na presciência de Deus, ele compreende, entende e sabe de todas as coisas, porque ele está fora do tempo. O tempo não determina Deus, mas é Ele quem determina o tempo. Bom, continuando. Para tornar-se o seu discípulo, é preciso crer em suas palavras. A gente vai lá em João 8. João 8. João capítulo 8. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eita glória! Tô brincando. Você sabe que eu tô brincando, né? Então tá bom. Não tô brincando não, gente. Mas enfim, vocês entenderam. Só Jesus... podia ter ficado lá já. Só Jesus... só em Jesus é possível experimentar a verdadeira libertação. A gente vê, né, além do versículo 32, onde a gente já leu ali, lá no capítulo 8 mesmo de João, no versículo 36, né? Complementando então, se conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem que tem que libertar? Jesus. Jesus? Conheço esse cara aí. Ou já ouvi falar, né? Só ouço falar dele muito pouco em alguns lugares, mas tudo certo. Eu sou chato pacas. Bom, gente, nós sempre falamos no Bíblia Live sobre alguns aspectos. Esses foram os 10 pontos que a gente consegue analisar e olhar para conhecer um pouquinho mais de Jesus. É claro que tem outras maneiras de a gente conhecer Jesus. A gente consegue ver Jesus, por exemplo, no Velho Testamento, onde os profetas apontavam para ele, onde Deus, por causa de uma humanidade e até da cultura da galera lá, ele precisava demonstrar o seu poder, mas ele demonstrou o seu poder em Cristo com humildade, dando o seu Filho unigênito. Se eu ficar falando, é seu Filho, não, Jesus é Deus, vai ficar um nó na tua cabeça, mas enfim, às vezes é preciso que a gente busque um conhecimento, busque um estudo, não um só, porque se a gente for um só, a gente pode ser até tendencioso. Então é por isso que a gente tem que olhar com um olhar aberto, um olhar com o coração aberto, não é mais com os olhos, é com o coração, né? Mas que não venha aquele chato e diga, o coração é enganoso, dele vem os maus desígnios. É um outro contexto, gente, para com isso. Para de ser chato. Eu, por muitas vezes, sou muito chato nessa questão. Né? Igual nós estávamos falando, nós estávamos brincando ali até, mas eu falei eu disse, olha, crente, gente, até o diabo né? Que até ele crê. Tô brincando. Não, mas é verdade. Enfim. Galera, tentem. Lógico que aqui eu tô dando uma sugestão para vocês, eu não vou mandar em ninguém, eu não vou impor isso para alguém, mas quando a gente pede para negar, quando Jesus pediu pra gente
ser discípulo dele, quem queria ser discípulo dele, teria que negar-se a si mesmo. É onde a gente nega várias coisas do nosso dia a dia, do nosso ser, na verdade. E deixa eu deixar esse aqui por último. E eu vou fazer tipo uma dinâmica aqui. Na verdade vai ser comigo mesmo, né? Mas tudo bem. Porque a gente não tem muito espaço também. Bom, aqui é um papelzinho. E esse papelzinho vai significar a minha religiosidade, meus pontos altos, o que eu considero bom pra mim, ou alguma coisa assim, né? Na verdade, são pontos que a maioria das pessoas tentam alcançar. Bom, vamos pensar assim. Para conhecer Jesus, para eu ter uma vida com Jesus, o que eu preciso? Tá, mas a gente sabe que Jesus falou que era para conhecer dele, que era para aprender dele, que era para... Mas enfim, se a gente não soubesse, bom, primeiro momento eu teria que procurar algum lugar que falasse disso, falasse dele. Né? A gente tem a Bíblia, mas é provável que você desconfie da Bíblia. E aí você vai pesquisar qual que seria a... Como é que eu vou dizer? Veracidade dos fatos que estão descritos na Bíblia. Porque é justamente isso, a dúvida que a gente tem, mas esse Deus aí, não sei o quê. Porque é claro que se a gente pudesse não inventar Deus, a gente não inventaria, porque a gente teria que, eu vou inventar um cara que tem poder para me julgar ali, enfim. E ainda mais com a cultura que a gente nasceu ouvindo, né? Deus vai fazer, vamos te jogar no inferno, tal, não sei o quê, e blá blá blá, enfim. A maioria de vocês já sabe o que eu tô falando. Então com esses papeizinhos aqui, né? Achei um roxinho. Acho que esse aqui não vai colar porque eu já tirei dele. Eu vou colocar primeiramente algumas coisas que eu creio que vão fazer bem e algumas que vão fazer mal. Só que todas elas vão estar em mim. Por exemplo, para eu ser santo, para eu agradar a Deus, para eu conseguir conhecer Deus, eu preciso de um título. Deixa eu ver se aqui vai colar. Beleza. Mais ou menos. Bom. Para eu conhecer mais Deus, eu tenho que orar 3 vezes ao dia. Depois eu vou explicar, gente. Não é que vocês não possam orar nem nada. Pelo amor de Deus, né? Mas é que hoje, como eu ouvi até um pregador falar, nós temos uma cultura em que a oração ela não é uma conversa. Ela é uma penitência. Ela foi ensinada para as pessoas como uma penitência. Enfim, por exemplo assim, né? Eu fiz isso, tenho que orar tantas vezes isso, ou orar aquilo. Enfim, continuando. Bom, eu tenho que jejuar. Porque o nome de Deus jejua, né? Bom, isso não impede que você jejue, né? Você pode continuar jejuando. Mas vamos usar o exemplo do publicano lá. Eu acho que ele falou que jejuava 2 vezes na semana, né? Vamos colocar aqui. Para eu ser um homem de Deus, eu tenho que colocar determinadas roupas. Bom, para eu ser um homem de Deus, isso aqui é brincadeira, gente. Quem tá entrando agora, vocês só prestem atenção para depois não falar, né? Mas enfim, eu tenho que humilhar as pessoas com o meu conhecimento bíblico. Mais uma aqui. Não sei se vai ter muito espaço aí nessa camisa aí, porque... Bom, esse é um defeito. Esses são defeitos. Parecem às vezes bons, mas a nossa visão sobre prosperar na vida, assim, sem querer falar, né, tipo, falando em prosperidade e em alegria, em nos alegrarmos e evoluirmos na vida como cristãos ou como pessoas que creem em Deus, né, a gente crê em Cristo, Jesus Cristo, nós começamos a nos apegar a coisas diferentes, a coisas que talvez até tenham a aparência de uma coisa boa, mas no final a religiosidade acaba estragando todas elas. Por exemplo, vou dar mais um exemplo disso. Podemos dar um exemplo de... Eu preciso exercer algum trabalho dentro de uma instituição.
Beleza. Mais um. Ah, errado, Dudu. Não, gente, para com isso. Enquanto a gente ficar procurando o que é certo ou errado, a gente vai ficar patinando no mesmo lugar. Enfim, vamos lá, continuamos. Agora, esses papeizinhos, se a gente parar para refletir, podem mais nos prejudicar do que dar as medalhas que nós temos no peito. As medalhas que nós temos na nossa vida. Por exemplo, a pessoa que entrou por algum motivo, Deus encontrou ela, bom, ela está servindo as pessoas em algum lugar, enfim, alguma coisa está acontecendo. Só que ela está evoluindo, vamos dizer assim, durante a visão dos homens, e ela conseguiu mais uma medalhinha. E logo ela vai estar com o peito cheio de estrelas, né? Eu não vou citar o que Jesus distribuiu para que nós fizéssemos, porque a religiosidade veio lá e estragou tudo de novo, né? Bom, tranquilo. Agora eu vou colocar mais algumas coisas aqui no nosso mural de medalha que pode atrapalhar a nossa vida com Deus. Bom, quando nós nos apegamos ao mal, isso Jesus já tinha nos ensinado. Né? Tanto que ele faz uma comparação entre luz e trevas. E ele faz a comparação em que nós somos sal e luz na Terra. Onde a gente tem que deixar ele trabalhar em nossas vidas para que que as pessoas possam enxergar Deus, enxergar a Jesus. Enfim, continuando. Enxergar o nosso famoso Espírito Santo, que também é outro assunto que existem algumas denominações, vamos falar assim, que não creem no Espírito Santo. Ou creem que o Espírito Santo é outra coisa. Mas enfim, continuando. Bom, mas vamos fazer o seguinte. Existem outras coisas que a gente carrega com o tempo. Por exemplo, quando a gente esquece dos mandamentos de Jesus, a gente começa a guardar coisas. Quer ver? Quando eu não perdoo, eu guardo rancor. Quando eu não perdoo, eu guardo ódio. Quando eu não perdoo, eu acabo não demonstrando Deus aqui na Terra. Quando eu não dou outra face, eu acabo me enchendo de orgulho. Vamos ver onde é que cabe mais aqui. Vamos ver aqui. Legal. Epa, esse aqui não deu. Vamos nessa. Aqui não cabe mais orgulho nessa cara. Enfim. Quando eu vejo que as coisas de Deus, orar, jejuar, caminhar por um caminho bom, mas trilhar um caminho de santidade é uma obrigação para demonstrar uma imagem ou alguma coisa que igual os fariseus que como é que eles faziam? Oravam, tocavam trombeta quando davam esmolas, faziam isso, faziam aquilo para aparecer. Enfim, quando a gente começa a achar, quando a gente começa a incluir as coisas sagradas, vamos dizer assim, que Deus deu a oportunidade de a gente conversar com Deus. Jesus falou tão abertamente que a gente poderia conversar com Deus através da nossa oração, mas a gente coloca um peso muito ruim nisso e começamos a influenciar outras pessoas com o mesmo tipo de pensamento, de tipo, olha, vamos ter que fazer o seguinte, vai ter que fazer um jejum aí, vai ter que orar, vai ter que ir num curto de libertação, mas enfim, nós só não cremos no que Jesus falou. E nós vamos adicionando cada vez mais coisas à nossa vida. Seja ela física e espiritual, como é que você queira saber. Obviamente, quando a gente fala de perdão, a gente já engloba muita coisa. Por exemplo, a questão de a gente orar pelos inimigos. Quando a gente estuda a história e vê que Jesus cita aquela parte de olho por olho, a gente tem que ver que, se eu não me engano, a parte original dizia olho por olho, mão por mão, pé por pé, alguma coisa assim. Mas até que tinha sentido naquilo. Porque quando as pessoas achavam que a vingança tinha que estar nelas, onde nós podemos fazer a nossa própria justiça, onde nós julgamos, onde nós já somos os juízes e
e jogamos as pessoas. Eu não lembro agora o nome do quem organizou lá essa questão dessa lei ou desse mandamento, né? Mas no caso ele era até para acalmar as pessoas. Por quê? Porque às vezes a Daís ia lá e matava alguém da minha família. Eu, para me cobrar, né, para me vingar, eu teria que ir lá e matar uma pessoa da família dela. E o ciclo de ódio nunca teria fim. Então, justamente essa lei foi estabelecida para que acabasse nisso. Um vingou o outro, acabou. Né? Agora já não pode mais fazer. Porque se você fizer isso com uma outra pessoa que seja da família dela ou de outra pessoa, a pessoa vai ter, né, esse direito de continuar matando e, enfim, isso nunca vai parar. Mas Jesus teve uma outra fala. Ele falou justamente para a gente orar por essas pessoas que nos perseguem, orar por esses inimigos. E quando a gente está cheio desses penduricalhos que a religião coloca na gente, a gente começa a ver que, poxa, é tanta complicação, é tanta sede, não de Jesus, não de Deus, não de ser uma pessoa que possa fazer a diferença no mundo, mas é tanta sede de imagem, de fama, da mesma coisa que tinha na época dos fariseus, que a gente fala tanto dos fariseus. A gente quer fazer tanto parecido. É óbvio que nós não temos o poder que Deus tem, a gente não consegue esquadrinhar os corações. Então quando uma pessoa estiver fazendo alguma coisa, eu não vou dizer, que é só parecer. Não, mas essas coisas que a gente vai adicionando, essas medalhas, esses caminhos para o merecimento, nós começamos a adorar nós mesmos. Nós começamos a adorar, nós prestamos culto, não a Deus, a gente presta culto a gente mesmo, a outras pessoas mais influentes que a gente. Quando a gente começa a se desviar desse caminho, nós paramos de crer em Jesus. Recentemente, até, eu não sei se eu te mandei aquele link, era de um teatro, em que a pessoa falava, lógico, uma situação que aconteceria apenas pro teatro, onde ela falava assim, onde tinha um banco no meio, e daí ela disse, Jesus, agora eu vou deixar você comandar a minha vida, né? Vamos seguir teus mandamentos aí e tal, beleza, brigadão, vamos nessa. E daí quando aparecia uma situação, ela tirava Jesus do banco e sentava ela. Aí daqui a pouco Jesus ia fazia um aceno assim dela. Opa, Jesus, agora eu lembrei de você. Claro, pode sentar aqui, você vai tomar o rumo da minha vida. Aí acontecia outra situação e continuava assim. Ela tirava Jesus do banco, colocava Jesus deixava Jesus sentar no banco, não deixava Jesus governar a vida dela, enfim. E nós temos a cara de pau ainda de pedir o governo dele. Pedir o governo dele, que venha o governo dele. Eu acho que é por isso que, né, depois daquele tempo ainda a serpente ainda vai ter poder ainda, né? Mas é brincadeira. Gente, vamos começar a tirar um pouquinho. Tirar um pouquinho dessas coisas. Vamos tirar o orgulho. Hoje eu ouvi uma pregação muito legal, onde ela falava de que, se eu não me engano, está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde fala... meu povo, que chama pelo meu nome, né? Quem é povo de Deus aí, né? Tipo, a galera geralmente se denomina, ou a gente crê que a gente faz parte do povo, do corpo de Cristo, né? Porque hoje nós temos outras, como é que eu vou dizer? Não é outra visão, gente, sobre o que acontecia no passado. Mas nós sabemos que a gente tem que caminhar, e a gente tem que se mover através de Jesus. Se a gente depender do outro que está ali do lado, a gente vai ficar estagnado. Bom, tirando um pouquinho... essa palavra acaba falando de se humilhar, e às vezes a gente acha que se humilhar é quando um pregador, um líder, alguma coisa fala assim, quem quer se reconciliar com Jesus, ou quem quer ter um novo propósito, abrir um novo propósito com Deus, ou alguma coisa assim. A gente acha que se humilhar, a gente ir lá na frente de todo mundo. E o se humilhar, às vezes, é reconhecer o nosso erro diante de Deus, e não tentar fazer isso porque você já foi 500 vezes lá na frente. É lógico que você tem que buscar o arrependimento, que você tem que se arrepender de fato, mas a gente vai ficar indo naquele... quem quer se reconciliar? Eu, tal.
A gente tem que entender que o reconciliamento tem que ser todos os dias, para que a gente possa exercer até o ministério da reconciliação para as outras pessoas, e não só para nós. Para que, né, alguém ungido faça uma oração mágica sobre mim e me deixe menos teimoso, né? Vamos tirar o papelzinho da teimosia, onde o se humilhar... Eu gostei muito do exemplo desse pregador, porque ele usou assim, né? Humilhar, né? Tipo, da palavra humildade. E ele falou, qual que seria o oposto de humildade, né? Então a gente citou já a palavra orgulho, né? E essa palavra orgulho nos quebra por inteiro. Porque é através do orgulho que a gente vai desobedecer a Jesus. É através do orgulho que a gente vai se achar no mesmo direito de ser Deus, onde nós vamos achar o direito de comer do fruto e conhecer do bem e do mal, ou ser igual a Deus. Mas assim, eu vou deixar alguns papéis aí que vocês possam ver, algumas coisas que eu carrego aí comigo também, porque eu não sou perfeito. É lógico que, até vou citar Paulo falando com Timóteo, se eu não me engano, ele fala, né, pra gente buscar a Deus justamente por isso, onde o homem de Deus ele vai ser perfeito, mas obviamente a gente não vai conseguir alcançar essa perfeição. Talvez até na ressurreição ou, né, na nossa vida com Deus, na nossa vida com Jesus, fora desse mundo governado por um ser que geralmente eu não gosto de falar muito, até porque senão a galera... Porque até nessa pregação que eu assisti a galera vai falar... É tudo culpa dele. Tudo isso. E a gente não assume o nosso próprio erro. E o que eu mais gostei é que dentro desse parênteses da pregação, ele colocava justamente que Jesus pediu para quando a gente fosse... Quem quer ser meu discípulo, faça o quê? Negue o quê? A quem? Pois é. Negue-se a si mesmo. Com o tempo a gente vai percebendo que todas essas coisas podem ser enganos na nossa vida. Onde até pessoas bem intencionadas tentaram nos ensinar alguma coisa com Deus. E a gente acaba jogando isso no lixo, ou a gente acaba tendo uma interpretação um pouquinho errônea sobre quem realmente foi Jesus. Quando nós começamos a tirar esses papéis da nossa vida, nós começamos a perceber o quão falhos nós somos. Quando nós olhamos no espelho e começamos a parar de enxergar o erro nas outras pessoas, enxergar na gente, a gente começa a enxergar um pouquinho da face de quem sentaria à mesa para comer com Jesus. Porque quando nós colocamos em primeiro lugar, ou quando nós achamos que nós temos algum merecimento pelas boas obras que nós fizemos, até porque foi Deus quem preparou para que a gente vivesse por elas, né? No meio delas, ou enfim. Mas quando a gente acha que nós conseguimos fazer coisas para substituir o sacrifício de Jesus, aí começa a complicar o carrinho. Igual aquele outro pregador, né? Eu gosto de citar muitos pregadores porque eu assisto bastante pregação. Mas ele fala que quando nós começamos a ver que na nossa... Eu vou até misturar um pouquinho aqui. Na nossa escada do merecimento, onde a gente começa a colocar várias medalhas, várias patentes, nós vamos subindo, nós vamos achando que nós estamos superiores e que nós vamos indo, que nós precisamos disso, que nós precisamos daquilo, nós precisamos daquele ungido de Deus e não sei o quê. Porque o ungido de Deus é o Jesus, tá? Esse a gente pode, né? Enfim, mas tudo bem. Até porque se a gente estudar o Novo Testamento, a gente vê que a palavra onde diz ungido é justamente referente a Jesus, né? Mas tá, ok. Então, a gente vai subindo esses degrauzinhos achando que isso vai me tornar mais perto, eu vou ficar muito mais perto de Deus através disso. Eu começo a, de repente, pregar, como é que eu vou dizer? Coisas que Jesus não pregaria. Coisas que... E olha que Jesus fez muita coisa ousada, né? Na casa de oração ele ainda... Na frente, onde a galera fazia o rebuliço ali, vendia coisa, vendia aquilo, vendia não sei o que e tal. Hoje a galera vende sonho, né? Dá o teu dinheiro aí, de sonho. Em alguns lugares, claro que não são todos, né? A galera
eu vejo muitas pessoas bem intencionadas no meio. Porque eu digo essa galera, mas eu posso estar no meio, galera, né? Enfim, como eu sou falho, eu posso, de repente, cometer esse erro, cometer os mesmos erros que nós temos mais facilidade em ver nos outros, né? E que a gente lembre daquela parte da Bíblia Live passada em que a gente falou que se a gente enxergou esse erro é que provavelmente nós temos cometido esse erro, ou às vezes que nós não sejamos religiosos a ponto de dizer a gente nunca vai cometer esse erro. Mas enfim, continuando, né? Esqueçam esses papéis. Isso aqui não tem poder nenhum. De repente eu posso... mas Dudu, você falou que a gente não deve orar agora, não deve jejuar, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Não, mas não transforma isso não leva isso pro lado religioso. Quando eu falo lado religioso, é o que a galera fazia. Era o que esses fariseus que acumulavam medalhas no peito, eles faziam. Eles se achavam mais do que as outras pessoas. Tanto Paulo, quando foi descrever ele como cidadão romano e tal, ele falou, sou fariseu e tal, de berço e tal, não sei o que, fui circuncidado ao 8º dia, enfim. Ele citou várias coisas que até faziam parte da cultura lá, mas que essas tribos, eu não gosto de chamar dessa palavra, mas esses grupos, essas seitas, acabam prejudicando a imagem de Deus. E eu não digo isso, agora Deus então está prejudicado. Não. Eu falo no sentido de que só são mais trevas. Não são luz. Não vão mostrar para as outras pessoas qual é a verdadeira missão, qual foi a verdadeira missão de Jesus, o que Jesus tentou ensinar. E para terminar, para eu não me prolongar muito, porque senão eu sei que eu fico entrando em outros assuntos aí, nós vemos 10 passos que a gente poderia estar conhecendo um pouquinho mais de quem foi esse Jesus. Aquele que não julgou o que você fez, o que eu faço, o que a gente faz escondido, né? Porque nós gostamos de fazer, coisa escondida, gente. A gente eu no meu pessoal lá, o que eu vou fazer? Eu vou, de repente, gastar o meu tempo com isso aqui e não com aquilo lá que talvez seria o correto, ou com coisas erradas, ou tomar a decisão errada. Mas tudo bem, ninguém aqui me conhece, ninguém vai saber, eu tô por cima, né? Como é que falaram esse dia? Tô por cima da carne seca. Enfim. Gente, primeiro passo para o arrependimento genuíno, primeiro passo para nos tornarmos discípulos é negar a gente mesmo. Beleza? A gente viu 10 passos que a gente pode conhecer Jesus. Só que assim, eu não estou jogando peso sobre os ombros de vocês, sobre os líderes, sobre as pessoas que governam, que de repente tem poder sobre algumas pessoas. Eu estou dizendo que eu vou ler justamente porque o que Jesus queria era nos mostrar uma coisa diferente. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, ele diz, eu até não sei se a gente citou isso na última aula, na última Bíblia Live, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu creio que no meio daquela vida religiosa, as pessoas elas eram moldadas até a seguir leis rigorosas, a prezar mais a lei do que o mandamento de Deus em si. E ele falou no versículo 29 justamente isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tá faltando aí? Deixa eu voltar o papelzinho aqui. Vamos voltar aqui. Eu tô lendo e tô aprendendo juntos, tá? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu fiquei pensando nessa parte, porque deixa eu colocar mais um papelzinho aqui, né? Eu só leio a Bíblia para ter conhecimento. Então, tô brincando. Justamente a palavra de Deus, a Bíblia em si, ela não foi feita para ser lida. Não lembro quem falou isso. Ela foi feita para ser estudada. Ela foi feita para ser compreendida. E muitas vezes não é com o nosso conhecimento ou pré-conhecimento ou, enfim, qualquer coisa que a gente venha demonstrar com
tamanha sabedoria, até porque na palavra de Deus a gente vê que algumas coisas só foram reveladas aos pequeninos e não aos grandes. Mas enfim, continuando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quem aí que está assistindo é humilde de coração? Que não é orgulhoso no seu coração? Que não vive colocando essas medalhinhas no seu coração? Ah, hoje eu tô bem, hoje eu tô legal, beleza, eu sou humilde de coração. Quando a gente aprende o significado da palavra humildade, a gente vê que quando a gente reconhece até mesmo que a gente é humilde, a gente já não é mais humilde. Igual diz outro pregador, né? Esse é de outra pregação. Mas era sobre as bem-aventuranças, né? Era um contexto um pouquinho diferente. E o que ele coloca a seguida? E achareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E a gente pensa, meu Deus, então eu vou ter que ser crucificado ali na esquina. Pô, vou ter que carregar o jugo de Jesus, carregando, meu Deus do céu, o que é isso, né? Vou ter que, pô, eu já estava aqui com os pesos que as pessoas lá religiosas colocavam nos meus ombros, que eu não podia falar da palavra de Deus, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que buscar a aprovação de homens, que eu tinha que não sei o que. Eu já estava encolhidinho, já estava com o peso aqui que já não conseguia mais erguer. E eu não estou falando de respeito, gente. O respeito é outra coisa diferente. Mas, ó, tá, enfim, colocando peso. E daí ele vem com o versículo 30, dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Opa, então ele veio para aliviar. Ele veio para aliviar todo aquele jugo da religiosidade agora. Ele veio para tirar, se eu deixar um monte desses papeizinhos que eu mesmo coloquei ou que a religião colocou em mim. Gente, não pensem que, tá falando de religião aí, tá botando lenha na fogueira, tá dando nos dedos da galera. Não, galera. Igual eu falei, igual a gente vem falando, o convite do evangelho é para que a gente analise a nós mesmos. Pode ser que tenha uma pessoa que tenha errado contra você. Mas se você seguir Jesus, negar a si mesmo, ver os mandamentos dele, porque aquele que segue os mandamentos dele é quem o ama, a gente vai ver que o perdão está lá. A gente vai ver que orar pelos inimigos está lá. A gente vai ver que caminhar mais uma milha está lá. A gente vai ver que dar outra face está lá. Ah, mas daí se eu cometer algum erro, arrepende-se. Aí ore. Não, eu não digo como forma de religiosidade, por exemplo. O nosso horário, a gente tem que acabar com essa ideia de, por exemplo, assim, nada impede que a gente ore aqui, ó, por exemplo, dá a mãozinha aí. Eu gosto da mãozinha quando a gente ora, geralmente. Tipo, vamos orar e tal, não sei o quê. Nada impede que a gente faça isso. Tipo, agora aqui, orar porque Deus tenha misericórdia de nós, porque quão mal nós somos. Mas eu não digo pra gente buscar a oração de joelho dobrado num quarto só quando a gente tem a necessidade. Mas que a gente aprenda que o orar é sem cessar. O orar não para. O orar se está lavando a louça, está orando. O orar se está indo pro trabalho, você está orando. Ah, Dudu, mas o que é orar? Como é que a gente aprende a orar? Aprenda como Jesus te falou. Dudu, mas você falou que eu não posso cumprir isso como uma coisa religiosa, uma coisa automática. Bom, Jesus também falou que nós temos que falar com o Pai, como se a gente estivesse falando com um amigo. A gente não pode transformar a oração em penitência. E por mais que algumas pessoas façam isso, nós temos compromisso com Jesus, nós temos compromisso com Deus, nós temos compromisso em ser luz e sal nessa terra. E por mais que as pessoas não creiam nisso, por mais que as pessoas guspam na nossa cara, por mais que a gente enfrente o que Jesus enfrentou, seja uma crucificação, seja pior, né? A gente vai demonstrar isso com amor. Ah, Dudu, mas então nós vamos ter que internar uma galera aí, porque eles são muito malucos. Tá? Dudu, você vai ser o primeiro, nós vamos colocar uma camisa de força em você e nós vamos prender você e não sei o que. Gente, nós estamos confundindo o que Jesus enfrentou naquela época, o que Paulo de repente falava,
dizendo que nós teríamos que sofrer as mesmas dores que Cristo. E por causa de alguns versículos ou por causa do que a religião impõe. Mas esse sofrimento, gente, de Cristo, não quer dizer que a gente vai ter cravo na tua mão agora para te meter num madeiro aí, numa cruz aí, e você vai ter que ser crucificado porque você pode ser que isso aconteça, vai saber com essa bagunça que nós estamos hoje. Mas enfim, não quer dizer isso. Mas os sofrimentos de Cristo é justamente quando a gente olha para a questão que a gente estava falando. As pessoas negam o amor de Jesus. As pessoas negam o amor de Deus. E esse dia eu estava refletindo, porque eu provavelmente já fiz isso. Não sei vocês, não sei a Daís e tal, mas eu já neguei esse amor. Eu já quis dizer, né, aquele lado, tipo, não, Deus é justiça, né? Até brigar, dizer, que é isso? Que amor o quê? Vocês estão viajando a batatinha? Isso aí é discurso de Miss Universo, de não sei o que, não sei o que. Porque eu não conseguia ver e compreender o que Jesus falava. E com o tempo, e hoje, e amanhã, e depois amanhã, se Deus quiser, e muitos mais dias, e muitos mais anos, eu vou conseguir aprender mais dele. E por mais que a gente esteja sobrecarregado, por mais que a gente esteja cansado, por mais que a gente ouça alguma coisa, sei lá, 2 horas antes, que possa ter nos deixado triste, que possa nos ter deixado dizendo, poxa, a galera esqueceu o que Jesus falou, a galera esqueceu o que Jesus ensinou, a gente vai continuar perseverando em fé, em amor, na nossa esperança, que é Cristo. Porque nós precisamos fazer alguma coisa por esse mundo. Né? Não digo, logicamente, no fazer para, né, que a gente tem que fazer. Quando a gente lê, se não me engano é Tiago, que fala que a fé sem obras é morta, não quer dizer que agora, opa, que é isso? Meu Deus do céu, agora vou ter que trabalhar, vou ter que largar meu emprego, vou ter que fazer isso, agora para viver para Deus. Mas viva para Deus no seu emprego. Viva para Deus aqui, agora, depois, ali e tal. Não quer dizer que, poxa, agora eu vou ter que largar a academia porque eu tenho que seguir a Jesus. Olha, se ele tivesse colocado isso no meu coração, onde eu teria que dedicar o meu tempo realmente e ele me desse, eu tivesse um caminho, que eu tivesse fé também, porque eu preciso ter fé que de repente eu vou ter como fazer isso. Mas com certeza. Lógico, eu não quero que ele me dê tudo na mão, porque ele já me deu tudo, né? Ele disse para você crer na graça, para você ter fé, mas quem deu a fé para você foi ele, né? A fé é um dom de Deus, não é uma coisa que tipo, legal, eu vou pregar isso na minha estante. Vamos colocar fé aqui, né? Não é isso. Então quando a gente começa a compreender e a olhar um pouquinho mais para quem é Jesus, e quando o povo buscar a face de Deus, quando eles verem quem é Jesus, a gente vai acabar... eu tenho certeza que... É lógico que tem pessoas que não vão aceitar, mas a gente vai acabar fazendo a diferença nesse mundo. Pode ser que você não faça uma live, pode ser que você ache que você não pode falar alguma coisa, mas da mesma maneira que não foi de um jeito religioso, Jesus... Quando eu pensei assim, poxa, mas eu não vou pregar o evangelho, eu não vou falar nada, eu vou ficar aqui no meu canto. Quando eu percebi, não foi um momento religioso, vamos dizer assim, mas foi como se Jesus estivesse perguntando para mim, e aí? Você não tem nada para falar de mim? Por mais que eu não tivesse, por mais que... É lógico que eu teria, né? Só o agradecimento ao sacrifício e os ensinamentos que ele deixou já basta pra gente se mover na nossa caminhada. Mas quando eu cheguei a esse momento em que eu criei que, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, não pra eu ganhar a minha salvação, para eu ter um nome, eu ser reconhecido, alguma coisa assim. Não para isso, mas para que essa luz, a luz de Jesus, o amor de Jesus, possa habitar no coração das outras pessoas.
que eu sei que a gente às vezes nega alguma coisa, muitas vezes até por medo. Mas quando nós aprendemos um pouquinho mais sobre quem foi esse nosso Salvador, né? Aprendei de mim, aprendei de mim, aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós aprendemos desse Deus, desse Jesus, de quem foi esse homem que habitou a terra aqui, quem foi essa pessoa, quem foi a pessoa Jesus. Por mais que a gente não acredite que ele faça milagre, alguma coisa assim e tal, que você não acredite, porque eu creio, mas de repente pode ser que você não acredite nisso. Mas ele teve uma importância muito grande em decorrer da humanidade. Eu sei que de todo o jeito as pessoas tentaram, através até mesmo da palavra que hoje a gente tem nas mãos, as pessoas tentaram diminuir Jesus. Começaram a colocar Jesus de banco, mas não era no banco do controle, era no banco de convidado, dizendo assim, olha, nós representamos Jesus, mas quem manda aqui é a gente, né? Eu vou abrir agora ali no quintal um negócio, mas quem manda aqui sou eu. Gente, isso não é o que Jesus pediu para que a gente fosse, para que a gente fizesse. Muitas vezes, nessa nossa mesma caminhada, a gente não tem buscado verdadeiramente a face de Deus, a face de Jesus, os ensinamentos dele. A gente só quer uma passagem para o céu. A gente só quer uma passagem para a vida eterna. E dentro do meu compreendimento, ele veio para nos trazer salvação. Ele tirou o pecado do mundo. E eu sei que eu posso estar falando algumas coisas que podem estar, como é que eu vou dizer? Ferindo o seu coração, porque não foi fácil para mim caminhar também nisso aí. Não é fácil para mim caminhar hoje nisso. Mas com tantas críticas, com tantos pesos, com tanto isso, com tanto aquilo. Mas, assim como a palavra de Deus fala, a gente não busca a aprovação de homens. Nós queremos caminhar, perseverar a carreira que nos está proposta. Não é uma carreira de salário para virar alguém lá na frente, de repente, que possa fazer isso, fazer aquilo, mandar em alguém, mandar nisso aqui. Não. É para apenas a gente ser luz no mundo. Apenas a gente possa pregar, a gente possa falar para as pessoas que estão lá fora que eles têm um Salvador. Que o Salvador não quer idiotizar pessoas, não quer manipular pessoas, não quer fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Ele só quer o seu coração. Ele quer que você limpe, tire as coisas ruins do seu coração. E eu vou dar mais uma dica para vocês que encontram na frente desse livro aqui, que não é propaganda, né? Porque muitas vezes nós temos encarado a Bíblia Sagrada apenas realmente como livro. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, fala: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu lembro da música que recentemente eu te passei, né? Que eu te passei tantas, eu passo várias músicas para Daisy. Mas é aquela música onde diz: Ah, se eu soubesse que fizesses morada dentro de mim. Pobre e falho pecador. Para um Deus que criou o universo fazer morada dentro de mim. E por mais que a gente não eu sempre digo pra galera, eu tenho tomado muito cuidado no Bíblia Live, porque eu não gosto de ofender as pessoas. Mas lembrem que essa live que a gente faz com que a gente crê que é o correto. A gente crê que a gente pode anunciar essa boa nova aos quatro cantos do mundo aí. A gente pode falar até os confins da terra, né? Que a gente possa pregar esse evangelho, onde tira o fardo que foram colocando em cima de você, porque ele foi colocado lá na cruz. E ao grito de está consumado, a obra de Jesus estava
terminada, estava feita, pelo menos aqui na terra. E um dia a gente tem a esperança. Não fazemos isso, já falei, para tentar comprar alguma coisa. A gente tem a esperança que a gente pode conseguir achar significado na vida eterna. Que a gente não tente barganhar com Deus, para que a gente consiga isso de forma com os nossos próprios esforços. Sendo que a obra de Jesus foi perfeita. Mas que a gente saiba qual é o nosso papelzinho aqui na Terra. Qual é o nosso papel, de repente, como cristãos? De repente, como isso, como aquilo? Não sei como é que você se chama. Mas eu vou te dizer como Deus te chama. Deus te chama de filho. Então não tenha vergonha de falar com seu pai. Não tenha vergonha de contar para ele como é que foi seu dia, mesmo ele sabendo. Que eu tentava achar significado até mesmo nessa parte da oração, porque eu pensava, poxa, Deus já, né, através da presciência e tudo, né, ele já sabe de tudo. Mas teve um filme que muita gente criticou porque é antibíblico, porque é não sei o que, porque é não sei o que. Mas eu gostei da parte como se fosse Deus falando pra gente que ele gosta quando, né, a gente fala disso ou daquilo, no caso seria dos filhos dele, pelos seus olhos, pelos nossos olhos no caso, né? Quando a gente confessa os pecados a Deus e os uns aos outros sem distorcer a mensagem, é que a gente está começando a largar esses papeizinhos e a gente está começando a se apegar um pouco mais em Deus. E eu não digo misericórdia de mim, porque ai de mim, né? Mas leiam a Bíblia por amor. Leiam como forma de a gente conhecer a Deus, como sendo uma carta apaixonada de Deus para nós. Quando a gente diz, poxa, aquela pessoa que a gente gosta, por mais que seja clichê ou velhinho, tal, fez uma carta pra gente, a gente vai emocionado e a gente abre aqui e a gente diz, meu Deus, o que ele vai falar, o que vai acontecer aqui? Que legal. Ai, meu Deus. Então que você aceite essa boa nova na sua vida. Que você sabe que tem um Salvador que deu a vida por nós, mesmo a gente sendo pecadores. Mesmo a gente sendo falho. Mesmo Ele conhecendo quem nós éramos. Que se humilhou. Que não deu... Como é que eu vou dizer? Não se importou de descer da sua glória. Não se importou de se humilhar por nós. Que Ele se humilhou. Ele foi humilde. Porque Ele não foi orgulhoso. Igual muitas vezes nós somos. Ok? Então, buscar-me-eis de todo o coração. Legal? Tem alguma coisa pra falar? Então, galera, foi meio longo, não? Uma horinha, não dá nada, né, gente? Uma horinha. Então, se vocês puderem, compartilhem esse vídeo, assistam depois. Eu sei que às vezes na live a gente fica meio... que dependendo da atividade que a gente está fazendo, a gente acaba não prestando atenção tanto. Mas para que a gente não interprete errado. Porque muitas vezes a gente escuta alguma pregação, alguma coisa e tal, e a gente talvez... não é isso, ou alguma coisa assim. E abram o coração de vocês verdadeiramente. Não sejam como nós somos 90% do tempo, né? Tô brincando. Mas que a gente aprenda a reconhecer os nossos erros. E que a gente veja que através daqueles 10 pontos, através daqueles papeizinhos que a gente retirou da nossa vida, e não quer dizer que eles não voltem, mas que a gente tente retirar e a gente tente enxergar em Jesus a misericórdia dele, a misericórdia de Deus, e fazer o bem, vencer o mal com o bem, em seguir os seus mandamentos, porque o seu fardo é leve, não é pesado igual a religião nos impõe. Amém? É isso aí, valeu, galera.